Quando o assunto é preocupação, muitos de nós seríamos candidatos ideais para ganhar uma medalha de ouro ou o Oscar da preocupação. Nós somos campeões em seguir pelo caminho do famigerado e se. Isso porque em nossa cabeça nós imaginamos mil cenários diferentes, muitas vezes catastróficos, e tememos o que poderia acontecer conosco ou com quem amamos. Não é assim? Ou isso só acontece comigo? Pensamentos do tipo: ah, se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito isso. Duvido que você já não pensou. E se eu, naquela época, tivesse tomado outra decisão, como não estaria a minha vida agora de tão diferente? O meu amigo o pastor Jeremias Pereira, lá da Oitava Presbiteriana de Belo Horizonte, certa vez publicou o diálogo de duas pessoas. Diálogo muito interessante esse. Uma pessoa perguntava para outra: às vezes, eu fico pensando, se eu tivesse tomado certas decisões no passado, como estaria a minha vida agora? A outra pessoa de pronto respondeu: com certeza você estaria pensando em como estaria a sua vida se você tivesse tomado aquelas decisões. Entende, meu amado, minha amada? Esse negócio de e se é algo inexorável, implacável, insensível na nossa vida e que só faz aumentar a preocupação, a ansiedade e o medo. Você que me acompanha sabe bem que gosto de definir os termos. Então vamos lá. Como preocupação é definida? Preocupação é um estado de apreensão ou ansiedade diante de algo que ainda não aconteceu, mas que é percebido como uma possível ameaça, um problema ou um desafio. Em outras palavras, preocupação é quando a mente se ocupa antes do tempo com algo que pode dar errado, que exige atenção ou que causa incerteza. É interessante porque a palavra preocupação vem do latim preoccupatio, que significa literalmente ocupar-se antes. E quer saber mais? Quais os sinônimos de preocupação? Não são nada bons. Sinônimos de preocupação: ansiedade, inquietação, angústia e tensão são todos sinônimos de preocupação. E todos nós sempre nos perguntamos: o que podemos fazer para nos livrarmos das preocupações que nos fazem tão mal para a nossa vida? Segue comigo que eu vou lhe mostrar a bênção que a palavra de Deus ensina sobre como vivemos, despreocuparmos e descansarmos em Jesus quando o assunto é preocupação. Somente quando consideramos nossos medos, nossas preocupações, à luz da palavra de Deus e aos pés de nosso Pai amoroso, é que tais medos se tornam pequenos e insignificantes. Escutem só o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com suas vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem testem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus conhece plenamente nossa tendência, nossa facilidade a nos preocuparmos. Por isso, Jesus perguntou no verso 27 de Mateus 6: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Percebeu o que o nosso Salvador está dizendo aqui? Nós alimentamos a preocupação sempre que permitimos que ela se enraize, se aprofunde nos nossos pensamentos. Desperdiçamos tempo, desperdiçamos energia, permitindo que nossa mente se preocupe com situações que o nosso Pai Celestial já tem sob controle. Mateus 6 nos lembra que temos um Pai presente, que temos um Pai cuidadoso, que se preocupa até com os pássaros no céu. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Meu amado, quando nos lembramos que Deus alimenta até os pássaros, podemos manter a calma e a confiança, pois sabemos que o nosso Pai Celestial nos vê, nos ama e cuida de nós. Deus é o nosso provedor. Você que me assiste nesse momento, talvez esteja enfrentando agora incertezas em sua vida. Quem sabe problemas no trabalho estejam exaurindo você. Quem sabe a preocupação com os filhos não o deixa dormir à noite. Talvez o diagnóstico de alguma doença está te deixando muito preocupado, ansioso, temeroso. Mas ainda assim, preste atenção, ainda assim, você pode exercitar os músculos da fé em meio a todas essas preocupações. Sabe por quê? Porque em vez de perder tempo e energia com o que você não pode controlar, você pode usar para amadurecer e desenvolver a sua fé, esses momentos que você está passando. Olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Até anote se preciso for. Eu vou falar devagar, pausadamente e duas vezes. Por que repetir medos em sua mente, quando você pode, em vez disso, escolher lembrar das verdades de Deus? Anotou? Pegou a visão? Vou repetir. Por que repetir medos em sua mente quando você pode, em vez disso, escolher lembrar das verdades de Deus? Aqui está, portanto, querido, a bênção, a chave que abre a porta para você se livrar das preocupações, da ansiedade e viver despreocupadamente. A chave é: olhe para a Bíblia, leia a sua Bíblia e Deus irá lhe falar. Quem sabe até encontrar um versículo específico ou uma passagem que trate das suas preocupações naquele momento.
Perceba, meu amado, minha amada, a preocupação não vai mudar a sua situação. A ansiedade não vai resolver o seu problema. Ficar com medo, parado, estático, não vai transformar aquilo que você está passando. Mas a palavra de Deus, sim, ela sim vai transformar e vai mudar a sua situação. Lembre-se que está ao seu alcance a escolha de substituir o medo pela palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui, como por exemplo, Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem também 1 de Pedro 5,7, que é uma das mais conhecidas passagens sobre a ansiedade. Você pode até repetir em voz alta comigo agora. Lancem sobre ele o quê? Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem também um maravilhoso texto de Isaías 51:10, onde o profeta, a palavra de Deus, diz: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Para terminar, mais uma passagem poderosamente abençoadora. O Salmo 55, verso 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Quando surgirem em sua mente pensamentos ansiosos, preocupantes, angustiantes, temerosos, relembre essas e outras tantas promessas de Deus e medite na fidelidade, no cuidado, no amor deste Pai Celeste, nesse Deus que a Bíblia define como amor. Entregue suas preocupações ao Senhor, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Não tema, eu estou com você. Não ande ansiosos por coisa alguma. Para que ficar preocupado? Isso não vai mudar a sua situação, mas olhar para a palavra de Deus, tomar posse das promessas de Deus, do cuidado de Deus para a sua vida. Isto sim vai mudar a sua vida, vai mudar a sua situação, porque a paz de quem confia em Jesus não é a ausência de problemas, mas é a esperança e a certeza de que Jesus está conosco nos problemas. Meu último conselho nessa palavra é: transforme as suas preocupações em orações, como fazia o rei Davi. Você tem muitos e muitos salmos do rei Davi que são verdadeiras orações, aonde ele transformava as preocupações e entregava a Deus em forma de oração. Um exemplo famoso e mais famoso salmo, o 23. Vamos repetir o primeiro verso? O Senhor é o meu pastor, e o que diz lá? Nada me faltará. Transforme as suas preocupações em orações e proclame a poderosa palavra de Deus sobre si mesmo e sobre quem você ama, porque afinal o nosso Pai Celestial vê cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Creia e viva a verdade bíblica que Deus, o nosso Pai Celestial, cuida de nós. Você quer orar comigo agora sobre isso? Colocando sobre Deus as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, para que você transforme isso pela palavra de Deus? Vamos orar. Feche seus olhos. Amado Senhor Deus, a criação, o mundo todo que tu criaste, está repleto da tua glória.
Assim como o Senhor cuida das aves do céu, cuida também de mim e sabe muito melhor do que eu preciso. Obrigado, meu Deus, por tamanho cuidado e amor. Pai, que a minha confiança no Senhor aumente a cada dia e que a minha vida seja firmada em Jesus. Eu oro no nome do nosso Salvador, o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Amém, amém e amém, meu querido. Deus te abençoe. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 20 de abril de 2025, reparou que eu coloquei aqui, ó, um cartazinho, tá difícil aqui, isso. Eu vou colocar ele maior para você ver melhor. Às vezes você está vendo aí num celular e não dá para enxergar direito. Eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado, isso. Agora, no próximo domingo, dia 20 de abril, nós teremos o musical O Messias Fiel e Verdadeiro, lá na nossa igreja, Igreja Batista da Prata, que fica na rua Carlos Ribeiro Costa. Está aqui o endereço, está aqui o endereço, 217 Prata, Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. Vem estar conosco. Se na sua igreja não tiver um musical de Páscoa, vem estar conosco. Você que quer celebrar a Páscoa, vem ser uma bênção. Teremos música, encenação. A igreja está preparando algo tremendamente maravilhoso e abençoador para você. Então, se você está assistindo isso antes do dia 20 de abril, vem estar conosco para participar deste musical, que com certeza vai ser uma grande bênção. E um último aviso, claro, não posso deixar de colocar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Precisamos passar dos 1000 inscritos para que o YouTube divulgue ainda mais o canal e a palavra de Deus. Essa palavra que abençoou você chegue também a muitas e muitas outras pessoas, porque hoje nós temos essa poderosa ferramenta que é a pregação da palavra de Deus pela internet, pelo YouTube. Ah, sim, e não esqueça de dar o ok, o joinha, o gostei, o like. É importante que você que assiste, dê o like. Está assistindo agora aí? Dê o like, porque é muito importante para ajudar a gente também no canal. Tá certo? Então, eu quero agradecer mais uma vez você está conosco até agora e que o Senhor possa abençoá-los. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos. Até lá e fiquem com Jesus. Até logo.